Se o seu notebook trava muito no SketchUp, no Revit, no Enscape ou até no AutoCAD, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar os 5 melhores notebooks para arquitetura ou engenharia em 2026. Lembrando que todos os notebooks que a gente vai ver aqui agora vão estar listados aí na descrição do vídeo, beleza? Juntamente com o link. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês de forma bem resumida, para a gente não ter que aprofundar tanto, né, assim, nas configurações de cada notebook, beleza? Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai estar gravando aí depois. E se você também gostou, né, já deixa seu like, comenta, tá? Me diz o que você achou, se inscreve no canal, tá? Que vai ajudar muita gente aí a estar gravando mais vídeos para vocês. Beleza, pessoal? E agora, antes de tudo, tá? Antes de eu te mostrar aqui os 5 melhores notebooks, você tem que prestar atenção, muita atenção, tá? Redobrada antes de você comprar o notebook, beleza? Que é para você aí não errar na hora da compra, porque depois você pode se arrepender, tá? Quando souber aí já é muito tarde, beleza? Que é a questão da placa de vídeo dedicada e o processador, tá? Esses dois, pessoal, são soldadas na placa mãe do notebook, ou seja, você não consegue trocar ela depois caso você se arrependa, né? Caso você ache que não está tendo um bom desempenho. Tá, então quando você for comprar um notebook, já escolha um aí com uma boa placa de vídeo dedicada, tá? Dedicada e também um bom processador. Beleza, pessoal, então em quinto lugar, tá? Eu separei aqui para vocês um notebook gamer Alienware Aurora, tá? Para quem não sabe, esse notebook é aquele antigo Dell G15. Então muitos alunos, né, e alunas meus já adquiriram, né, o Dell G15 na época. E assim, rodava tudo também sem problema. Só que agora, né, o Alienware Aurora, ele é mais recente, né? Então ele tem as configurações mais recentes, como por exemplo, ela vem ali com a placa de vídeo RTX. Se eu não me engano, o Dell G15 ele vinha com a placa de vídeo GTX, tá? Então é isso, beleza? Só que esse notebook aqui, ele vai rodar tudo, só que ele vem aqui com 16 GB de memória RAM, tá? O mínimo que eu falo, né, que eu indico para você utilizar é um notebook com 16 GB de memória RAM. Esse é o mínimo, tá? Então tem muita gente, né, que compra um notebook ali com 8 GB de memória RAM, só que é muito pouco. Então você abre ali o SketchUp, né, abre às vezes o Enscape e já consumiu a memória inteira do computador e aí começa a travar, né? Por mais que você tenha uma placa de vídeo boa, mas a memória RAM não está ajudando, né? Então todos os componentes, né, todas as peças aí, elas têm que ser boas, tá? Porque não adianta você ter uma placa de vídeo muito boa e ter pouca memória RAM, vai acabar travando, tá? Ou você tem muita memória RAM e tem uma placa de vídeo ruim, né, com poucos gigas dedicada. Então se você tem um projeto muito grande, né, a placa de vídeo não vai suportá-lo, né? Ela não vai conseguir carregar aquilo tudo ali nela, entendeu? Então o mínimo, tá, que eu indico é uma placa de vídeo de 6 GB dedicada, tá? Que é o caso dessa RTX 3050. Tá? Se a gente ver aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, DDR6, 6 GB, beleza? Mas assim, roda tudo, vai rodar SketchUp, roda Enscape, roda Lumion, tá? Roda D5, beleza? Revit, então é tranquilo, beleza? E em quarto lugar a gente tem aí o Nitro V15, tá? Para quem não conhece, ele é aquele antigo Nitro 5, tá? Da Acer. Então muita gente, tá? Provavelmente você deve conhecer alguém que já teve aí o Nitro 5. Então ele é um notebook com um custo-benefício melhor e ele também tem um desempenho bom. Então ele roda ali praticamente todos os programas, tá? Porém, o Nitro V15 ele é mais atualizado, né? Então eles estão sempre atualizando, né? Placa de vídeo melhor, com novas tecnologias, processadores melhores. Então geralmente eles fazem essa atualização, né? Muda um pouco ali o nome, beleza? Mas é um notebook muito bom, né, com um ótimo custo-benefício e também um bom desempenho, beleza? A diferença desse aqui, pessoal, é porque ele tem uma RTX 4050, né? Ela é praticamente a mesma coisa da outra, só que essa é um pouco melhor, tá? Porque ela é 4050, a outra é 3050, tá? Mas as duas aí são uma placa de vídeo de 6 GB dedicada, beleza? Detalhe também que ele vem com 32 GB, né, de memória RAM. Isso é um grande diferencial, né, porque você vai trabalhar ali com mais fluidez, né, vai ter um pouco menos de peso, né, nos arquivos, então você pode abrir mais arquivos simultaneamente, tá? Lá no SketchUp também, né, arquivos maiores, então isso aqui ajuda muito, tá, pessoal, aí na praticidade, né, na desenvoltura aí dos nossos projetos, tá? E a diferença também, né, um pequeno detalhe, é o processador dele. Então ele é um processador um pouco abaixo do anterior. A diferença é de 2 núcleos só de diferença, de um para o outro. Beleza? A quantidade de threads é a mesma coisa. Beleza? Então agora vamos para o nosso terceiro colocado, pessoal, que é o notebook Asus TUF Game F16. Então esse notebook, pessoal, ele vem aí com um processador i7, tá? É um i7 de 16 núcleos e 24 threads,
Então ele é muito bom, muito rápido, né? Para quem usa aí V-Ray, Corona Render, né? Que usa o processador para renderizar. Esse aqui notebook é muito bom, tá? E ele tem também aqui, ó, uma placa de vídeo RTX 5050 de 8 GB dedicada. Então isso aí já é um grande diferencial também para rodar arquivos um pouco maiores. Beleza? Então se você tem uma condição, né, consegue, né, pagar um pouquinho a mais, né? Porque a diferença desse aqui, ó, pro notebook da Dell é pouquíssima, né? Então, se você tiver em dúvida desses dois, né, logicamente vai com esse notebook Asus, né, TUF Game F16, que ele tem as configurações melhores, tá bom? Então isso aqui é muito bom, e depois você só muda, né, aumenta aqui a quantidade de gigas, né, da memória RAM e tá tranquilo, beleza? Mas como eu falei no início do vídeo, né, esse aqui tem dois pontos muito importantes, tá? Que é o processador, que já é um processador muito bom, e a placa de vídeo dele também, que é uma placa de vídeo muito boa. Então esse notebook aqui compensa bastante, né? Eu também compraria ele sem dúvidas. E vamos agora para o nosso segundo colocado, pessoal. É o notebook também da Asus, né? Ele tem esse nome aqui um pouco mais extenso, tá? Que é o ROG Strix G16. Beleza? Ele vem com Intel Core i9, que é muito melhor que os outros também, tá? E ele vem com a RTX 5060 de 8 GB dedicada. Então esse notebook, pessoal, é uma nave, tá? Ele vai rodar aí todos os softwares do mercado, beleza? Porque ele tem um bom processador e tem uma boa placa de vídeo, né? RTX ali 5060, tá? O processador dele, i9, esse aqui vem com 24 núcleos e 32 threads. Então isso aqui, para quem utiliza o V-Ray, o Corona Render para renderizar, vai ser muito rápido, tá? Ele também tem uma boa placa de vídeo, então você consegue aí rodar o Lumion, o Enscape, D5, né? Todos esses softwares aí que utiliza a placa de vídeo dedicada, tá? Ele vem com 8 GB dedicada, né? Então vai rodar um pouco melhor, né? Arquivos um pouco maiores, beleza? Então ele vem com 16 GB de memória RAM, tá? Mas como eu falei, né? Os notebooks você consegue trocar a memória RAM, tá? Memória RAM você consegue aumentar mais, tá? Porque não dá para mexer no processador e na placa de vídeo dedicado. Beleza? Então aqui é só você comprar, né, mais um pente de memória de 16 GB, tá? Provavelmente. E aí você já vai deixar ele aí com 32 GB de memória RAM e tá super lindo, né? Já tá ótimo. Beleza? Que vai rodar tranquilo. Logicamente que ele é um pouco mais caro, né, pessoal? Mas também o desempenho dele é muito melhor, tá? E em primeiríssimo lugar, eu separei para vocês o notebook Acer Predator, pessoal. Esse notebook aqui é sensacional, tá? Esse notebook aqui eu tive um dele também, né? Só que eu tive que vender porque era uma versão um pouco mais desatualizada, né? Uma versão mais anterior. Então esse aqui é uma versão mais recente, tá? Ele vem aqui com um processador i9, tá? Então ele vai ser a mesma quantidade, né, de núcleos e de threads, tá? Do Asus ROG Strix G16, tá? Porém ele já vem aqui com 32 GB de memória RAM, tá? Que isso aqui já ajuda bastante, né? Que nem eu falei para vocês. E ele vem aí com 1 TB de SSD, tá? Esse notebook, né, aqui da Asus, o anterior, ele vem com 512 GB de SSD, beleza? E ele ainda tá mais em conta que o outro, tá vendo? Então a placa de vídeo desse notebook, pessoal, faz toda a diferença, tá? Ele tem aí um alto desempenho, beleza? Ainda é melhor do que o notebook anterior. Por mais que a gente vê aqui, ó, que ela é uma 4070, né? O início aqui, ó, 40, né? E essa outra aqui é 50. Então essa aqui, ela quer dizer que ela é mais recente, né? Ela é mais atual, tá? Porém esse final aqui, ó, é o que muda tudo, tá? Por mais que aquela anterior ali é mais atual, essa daqui, ó, do final 70, ela tem mais quantidade de núcleos CUDA, então ela é mais rápida, tá? Você pode até olhar, né, aí no ChatGPT, no Google, e você coloca, né, a diferença entre essas duas aí, o que tem maior desempenho para renderização, tá? E o resultado vai dar que essa daqui é mais rápida, tá? Porque ela tem mais quantidade de núcleos CUDA, beleza? E ela vem com 8 GB dedicada, tá? Então também aí é a mesma quantidade de gigas da outra, porém essa aqui ganha na velocidade, beleza? Então qualquer software vai rodar com essa máquina, né? Então assim, pessoal, minha dica para vocês, tá? Vai depender da realidade de cada pessoa, tá? Se você tem esse valor para investir, vai de Acer Predator, que é o melhor, tá? Eu recomendo porque eu já tive um desse. Tá, então vai depender da realidade de cada um. Tem gente que está começando agora, né? Então ainda não tem esse valor para investir, tá? Então se você não tem, vai aí de Acer Nitro V15, tá? Que é um notebook mais em conta, só que ele tem um desempenho um pouco mais limitado.
mas vai rodar aí todos os programas, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo, me fala o que você achou, tá? Deixa seu like também. E se você tem novas ideias, né, aí do que eu posso estar gravando para vocês, comenta aí embaixo também que eu vou estar analisando e posteriormente gravando, beleza? Valeu!